Oi, gente. Tô aqui para responder as perguntas que estão aqui no celular, que vocês fizeram através do Instagram e também para a gente fazer aquele bifezinho de beterraba que eu falei da outra vez e vocês ficaram me cobrando. Vamos para a cozinha? Gente, para fazer o bife de beterraba, o hambúrguer de beterraba, dependendo da forma que você dá, é super simples. 2 batatas inglesas cozidas e amassadas, 4 beterrabas pequenininhas, cruas, uma meia cebola, uns 2 dentes de alho, que eu piquei e deixei aqui juntinho, coentro, né? E você pode botar salsa, você pode colocar orégano, farinha de mandioca, não é farinha de trigo, é farinha de mandioca, sal a gosto, pimenta a gosto, azeite e eu gosto de botar também um olhinho de girassol. Mas antes da gente começar essa receita, vamos lá para as perguntas. Renato Toscani, querido. 2 perguntas para você, pessoa que admiro tanto. É possível criar uma coleta seletiva de lixo? E outra, seria legal ter uma central de zoonoses para cuidar dos bichinhos de rua? Obrigado, Márcia, por nos deixar essa porta de perguntas abertas. Renato, sua preocupação com os bichinhos é grande e é a mesma de muita gente que vive aqui no Conde. Esse é um problema sério nas cidades, de uma maneira geral, né? Mas, de todo modo, a gente ter um central de zoonoses é fundamental, porque não é só a saúde dos animais, é a saúde também das pessoas. Esse é um investimento muito grande que a gente, enquanto prefeitura, não recebe nenhum tipo de apoio ou de recurso do governo federal ou estadual. A gente estava caminhando com o cuidado, um veterinário que atendia aqui, né, no Conde, pago pela prefeitura, as vacinações e tudo, mais longe de ser uma central de zoonoses, que é extremamente importante. O que eu penso é que isso deveria acontecer de forma regional. Por exemplo, nesse polo aqui que a gente vive, que tem as cidades vizinhas aqui do litoral sul, a gente ter uma central de zoonoses para atender a essa região. Isso é uma coisa que a gente vinha tratando e trabalhando e é possível de ser feito ainda. A outra coisa que você falou era da coleta seletiva. Essa é outra coisa fundamental. Nós passamos aqui pelo menos uns 3 anos tentando reunir as pessoas chamadas, os profissionais chamados de catadores e catadoras, para a gente formar uma associação, porque você precisa, antes disso, de tudo ir para a rua, você precisa fazer um trabalho de conscientização dos profissionais e das pessoas de uma maneira geral. O pessoal aqui vinha ressabiado em todos os segmentos, ressabiado demais de gestões anteriores e não acreditam na primeira proposta. Então foi dureza juntar esse pessoal para a gente dar o primeiro passo, que era fazenda cooperativa. Mas fizemos. Hoje o Conde tem a Arca Conde, que são cooperados super conscientes e responsáveis. E nós fomos juntos, a Prefeitura do Conde e a Arca Conde, nós fomos ao Ministério Público Federal do Trabalho, nós fomos conversar com o Dr. Paulo e conseguimos um recurso para adquirir equipamentos, construir o galpão, né, para a gente começar com a usina da coleta seletiva. Dado todos esses passos, nós verificamos um local que a prefeitura tinha ainda terrenos, levamos para a Câmara de Vereadores para fazer a votação da doação desse terreno para a Arca Conde poder construir o galpão, colocar os equipamentos e começar com o tratamento dos resíduos sólidos, né? Só que os vereadores, na época, votaram contra, eles não permitiram a doação. Nós conseguimos também ainda algo em torno de 2 milhões de uma emenda da deputada Edna, que ela destinou para a cidade dela, Monteiro, mas como ela perdeu as eleições, ela tirou de lá e na relação com a atual prefeita, ela trouxe isso para cá. Então nós fizemos um projeto pensando na coleta seletiva e encaminhamos isso para o governo federal e conseguimos em tempo recorde, porque isso era
Depois do dia 25 de dezembro, 27 de dezembro, nós fizemos isso num tempo recorde para poder receber esses 2 milhões que a prefeitura recebeu depois que eu já tinha saído da gestão. Então, eu não sei em que pé está isso, né? Mas eu imagino que não esteja em pé. Não esteja em pé nenhum, porque eu nunca mais ouvi falar disso e não vi esse galpão ser feito. Eu já peguei a batata e já amassei, como falei para vocês. Então, aqui eu vou pegar a beterraba e vou botar no liquidificador para bater com água, mais ou menos uma xícara de água, né? Mais ou menos isso. Ó, meu filtro, como é bonito. Eu saio pintando tudo, filtro, geladeira. Se você ficar muito tempo aí, Leandro, eu pinto você também. Então vamos lá. E nós vamos coar. A mão vai ficando uma beleza. Aí você aqui, ó, o objetivo é que você vá misturando isso daqui, porque a batata inglesa, ela vai servir meio de liga, né? Eu misturo o alhinho e a cebola. Aí, ó, um coentrozinho, colocar o sal a gosto. E agora, por último, você vai botando a farinha. Lembre-se, não é farinha de trigo, tá? É farinha de mandioca. Azeite também você coloca. Fernanda Lobo, sabe se a população de Conde está fazendo alguma cobrança à atual gestão da prefeitura para executar as obras e aquisições que ficaram em andamento em sua gestão? Sei não, mas eu imagino que não, porque primeiro a população rapidamente esquece aquilo que a gente disse que ficou e que a gente mostrou que ficou. Os recursos das obras, os serviços, aquisições que estavam a caminho, como medicamentos, tudo isso, né, a população parece que no instante esquece. Depois, a população tem medo desse pessoal. Tem medo porque eles são violentos, né, eles são perseguidores. É uma coisa realmente triste de se ver. Mas não estou vendo, nem vejo ninguém cobrar nada, nada, nada. Agora a gente tem tanta coisa para ser feita, por exemplo, as vias, né, de calçamento, com calçada e tudo. Eu não estou vendo isso acontecer, né? As aquisições de medicamentos que nós deixamos tudo direito, não estou vendo acontecer. O tratamento da Covid, eu não estou vendo, mas nós deixamos um centro de tratamento da Covid. Nós deixamos um inquérito epidemiológico e social, né, para poder a prefeita não perder tempo pesquisando nada da doença no nosso município. Já entregamos tudo pronto a ela, né? E eu não vejo, de fato, nada acontecer. E o que acontece, ela disse que foi para Brasília destravar, não sei o que, não, recebeu tudo destravado, não tem nada travado, não existe nesse município do Conde nada travado. Não estou vendo ninguém cobrar absolutamente nada. Agora, eu recebo todo dia o povo dizendo, olha, prefeita, tá havendo isso. Eu digo, não sou eu mais a prefeita, gente. Faz isso mesmo, a mensagem, manda para a prefeita, porque se ela não se comunica com vocês, se ela não responde, se ela não diz o que é que está acontecendo, só vocês cobrando é que vai acontecer alguma coisa, né? Se não cobrar, não vai acontecer nada. Vocês vão ser saqueados como foram a vida toda. Tá vendo a massinha, ó, tá toda misturadinha aqui, que ela não fica uma massa molhada demais e nem fica também uma massa muito seca. O que fazer para melhorar o controle da biossegurança durante a pandemia, já que geralmente nas postagens de final de semana da Rua do Sol, ninguém mais usa máscara. Eu vejo também essas postagens, mas isso é o papel do poder público, né? A sociedade, ela se comporta muitas vezes como os nossos filhos, crianças e adolescentes, né? Parece que quando a gente se junta em grupo, a gente não consegue atingir a vida adulta, a fase adulta. A gente fica ali na criança e no adolescente. Então, se não tiver o responsável por aquela criança e adolescente, se o responsável não tiver o tempo todo dizendo, coloque a máscara, não se junta isso, não faz aquilo, pererei, orientando, ninguém faz. E aqui é o contrário. Aqui é absolutamente o contrário. Aqui no Conde, a pandemia já acabou.
Você não vê nenhum card informando a população absolutamente nada. Não tem nenhum tratamento sendo divulgado, não tem nenhuma ação sendo divulgada e muito menos formação cidadã a respeito da pandemia que a gente está vivendo no mundo, né? Então, ou o Conde já superou e ninguém adoece mais, nem ninguém morre disso, né? Ou então é uma irresponsabilidade tremenda. O que tinha que fazer era o que nós fizemos, controlar quem está na rua, controlar quem está nos lugares. Não pode. Casulo Mariposa. Ai, que lindo, adorei. Eu amei sua gestão. Morava em Carapibus antes e durante sua gestão e vi uma completa mudança. Hoje, depois de tanta perseguição, como é estar ainda envolvida com seu compromisso com a comunidade condense? É uma decisão que já foi tomada bem antes disso tudo acontecer, né? Quem esteve mais próximo de mim ou quem esteve comigo no Isolar Comunidade, nos momentos que eu estava com a população, sabe que eu dizia o tempo todo, o ponto mais importante é fazer a política. E é por isso que eu não me deixei seduzir por nada que me tirasse do meu foco, do meu caminho, do meu propósito. E o meu propósito é crescer junto com a população, crescer junto com as pessoas. Então, sob esse aspecto, agora que eu não estou mais com tanto trabalho, tanto papel para assinar, tanta decisão para tomar, fica até mais fácil eu estar fazendo esse tipo de coisa junto às pessoas. Inclusive, agora nós voltamos com o Fala Conde, que era uma coisa que a gente fez em 2016, antes da campanha política. E nós estamos voltando com o Fala Conde. Eu já fiz no Ademário Regis e já fiz na Vila do Amanhecer. E nós temos uma próxima, cada semana, cada quarta-feira, nós vamos estar em um lugar. Eu vou ligar aqui o forno, vou colocar nessa bichinha refratária. Mesmo assim, eu sou meio cafuçu. Eu boto sempre um pouquinho de nada de óleo, porque, inclusive nesse bifezinho, que ele é muito sensível, né? Então, aí aqui, ó, você vai pegando as porções, ó, super facinho, e você vai dando a forma que você quiser. Vamos ler outra pergunta? A professora me disse, ela pergunta aqui, por que, enquanto professora, além de gestora, você permitiu que a remuneração do Agora Vai fosse apenas R$600, algo tão difícil de fazer, ensinar um adulto ou idoso a escrever? Foi uma ação muito importante, de muito trabalho, que exigiu dedicação quase que exclusiva dos profissionais e professoras participantes, inclusive eu, porque foi uma remuneração denominada de bolsa e com um valor tão irrisório. É uma contradição sobre o discurso da valorização docente. Primeiro, eu não acho que seja uma contradição. É porque uma coisa é a gente ser professor, que eu sou também. A outra coisa é a gente ser gestor público. Quando você é gestor público, gestora pública, você tem que lidar com várias variáveis. No Brasil, não é só no Conde, no Brasil, a alfabetização de adultos, o trabalho de alfabetização de adultos, ele vem sendo há anos e anos e anos desenvolvido por bolsistas. O Brasil Alfabetizado, por exemplo, tinha uma bolsa de R$400. Quando eu era secretária de Educação do Estado, nós fizemos um programa de alfabetização junto com a Universidade Estadual da Paraíba e o EPB, a gente completava para desenvolver isso com alunos, os professores, os alfabetizadores, eram os formandos de alguma licenciatura, e a gente completava para R$600 o valor do Brasil Alfabetizado, que era 400. Então, de fato, é pouco, de fato, deveria ser de outra forma, mas a gente não recebe, o município não recebe recursos para esta modalidade de ensino, que é a alfabetização de adultos. Infelizmente, você recebe os programas do governo federal, mas um recurso específico para isso não vem. E aqui no município do Conde, especialmente, nós tínhamos as crianças na escola, os jovens e os adultos na escola, também sem ler. Então foram muitas ações feitas concomitantemente.
e não dava para fazer dessa forma que a gente gostaria, tá? Ó, fiz aqui. Eu deixo aí no forno, daqui um pouco ela vai estar pronta, a gente vai ver. Ó, já tirei o lencinho, porque não vou cozinhar mais, e desliguei o forno. É mais ou menos assim, quando fizer uns 15 minutos que tiver no forno, você já vai estar sentindo o cheirinho, você vai ver que tá douradinho. Aí você vai com delicadeza, vira, para ele ficar mais uns 5 minutos do outro lado, tá? Aí fica assim, ó, como fica assadinho. Cheiroso, maravilhoso. Vamos lá fora experimentar, que lá eu vou responder a última pergunta da gente, tá bom? Bora. Pergunta é de Carlos. Ele diz assim: pretende ser candidata a prefeita pelo Conde nas próximas eleições? Carlos, se você vive aqui no Conde, você está vendo que o que é que está acontecendo, né? Nós entregamos uma cidade completamente diferente da cidade que nós recebemos. Nós entregamos ela equilibrada na área fiscal, na área econômica, o nome limpo na praça, e para todas as políticas nós deixamos recursos. O PPA, por exemplo, nós deixamos todo quitado até outubro desse ano. Nós deixamos 18 milhões na saúde, 3 milhões e 100 no Fundeb, só no Fundeb, na educação. Nós deixamos 900 mil para fazer a obra de Guruji e ainda a feira livre, né? Dá para fazer as duas coisas. Então, nós deixamos todas as obras que estavam em andamento, nós deixamos recursos até a sua conclusão e ainda uma sobra para se tivesse necessidade de fazer algum aditivo, alguma coisa do tipo. Eu estou vendo as pessoas, agora a notícia que saiu hoje, é oficial, é que as matrículas dos CREs caíram muito, no total mais de 8% de queda de matrícula, quando no caso da gente, nos 4 anos, cada ano subia mais. Nós tivemos um ano que subiu 130% o número de matrícula, né? Então é caindo matrícula, as crianças sem merenda, é uma questão de ser necessário novamente pegar a prefeitura, colocar no ponto, ainda mais que agora a própria população tem agora parâmetros para medir, né? Então eu vou sim. Agora vamos experimentar aqui. Eu vou pegar com a mão mesmo, porque ela tá tão sequinha. Não, gente. Ó, ela fica bem sequinha e macinha por dentro. Dá para você ver, ó. Fácil, barato, gostoso, saudável. Até a próxima. Venha comer, meu bem.